Boa tarde, quarto ano. Na aula de ciências de hoje, nós vamos estudar o mapa mental da unidade 2 e fazer a correção de alguns exercícios que eu passei de lição de casa. Bom, vamos começar falando sobre os astros. Os astros sempre despertaram curiosidade nos seres humanos. Os nossos antepassados já observavam os astros e faziam registros deles em formas de desenhos em rochas. Esses desenhos, essas representações, tinham como objetivo ajudar eles a contarem a passagem do tempo, saber qual era a melhor época para plantar e qual era a melhor época para colher. Eles faziam observação visual, pois não tinham muitos instrumentos específicos para poder fazer essa observação. Hoje, graças à evolução da tecnologia, a gente consegue ver os astros de forma mais nítida, de forma mais precisa. Nós temos então os astrônomos, que é uma profissão aí, que são os cientistas responsáveis por estudar os corpos celestes. Então são eles que estudam os astros e tudo que a gente conhece de universo, a gente conhece graças ao trabalho dos astrônomos. Vamos falar agora sobre os movimentos da Terra. O primeiro movimento é a rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, parecendo um peão. Sabe o peão, aquele brinquedo, né? Ele gira em torno do seu próprio eixo. Assim é a Terra. Esse movimento demora aproximadamente 24 horas, formando o dia e a noite. Nós fizemos uma experiência com a bola de basquete, em que eu peguei a lanterna do celular, iluminei uma parte da bola de basquete, representando os países que estão do lado do dia, né? E o outro lado escuro, os países que estão à noite. O dia e a noite interferem nos hábitos dos animais. Existem animais que se dão melhor à noite, então eles têm hábitos noturnos, se alimentam, passeiam, saem da toca nesse horário. E existem aqueles animais que têm hábitos diurnos. O ser humano, geralmente, o mais comum é ter hábitos diurnos, mas nós já discutimos isso em sala de aula, que alguns seres humanos precisam trabalhar à noite e acaba desenvolvendo este hábito noturno. Na verdade, o ser humano é um animal adaptável. Bom, a translação da Terra também é um movimento que a Terra faz, só que em torno do Sol. E para fazer esse movimento, ele tem uma órbita, que é como se fosse uma estrada que ele segue em volta do Sol. Essa estrada é só do planeta Terra. Os outros planetas do sistema solar, cada um tem a sua estrada, cada um tem a sua órbita em volta do Sol, certo? Esse movimento demora aproximadamente 365 dias e 6 horas. Então, a cada 4 anos, de 4 em 4 anos, essas 6 horas viram 24. 6 vezes 4, 24. Ou seja, mais um dia. Por isso, nós temos o ano bissexto, com 366 dias. A translação da Terra é responsável pelas estações do ano. Por quê? Por causa da inclinação da Terra. Nosso planeta ele não é redondo, perfeitinho no universo. Ele é um pouquinho inclinado. Então, essa inclinação faz com que a luz solar reflita de forma diferente no nosso planeta. Então, dependendo da fase da viagem, né, que a Terra está em volta do Sol, essa luz solar vai bater mais forte, menos forte em algumas partes do planeta, determinando então as estações, os 4 períodos do ano, que seria outono, inverno, primavera e verão. Falamos também sobre as fases da Lua. A Lua é um satélite natural da Terra e ela não tem luz própria, ou seja, quando a gente vê ela iluminada no céu, é um reflexo da luz solar.
ela tem um movimento em volta da Terra, que demora mais ou menos um mês, e em torno de si mesma. Então, ela tem um movimento de rotação em torno dela mesma, e o movimento de translação dela é em torno da Terra. Então, por isso, nós temos aí um mês. Então, olha só, movimento de rotação responsável pela formação do dia e da noite, movimento de translação responsável pelo ano, pelas estações do ano, e o movimento da Lua é responsável pela formação dos meses. Ela muda de aspectos conforme ela está fazendo essa viagem em volta da Terra. Então, ela vai ter 4 fases: cheia, quarto minguante, que ela já vai começar a diminuir, nova, quando a gente não vê ela no céu, é como se ela estivesse toda apagada, e o quarto crescente, que ela vai voltar a crescer até virar cheia novamente. E assim começa um novo ciclo. Falamos também sobre os calendários. Os calendários servem para a gente contar a passagem do tempo em dias, semanas, meses e anos. O primeiro calendário foi um calendário feito na Mesopotâmia, era baseado nos movimentos da Lua e servia aí para eles poderem usar na agricultura. Qual era a época do plantio, qual era a época da colheita. Atualmente nós usamos um calendário chamado gregoriano. As diferentes culturas utilizam diferentes calendários. Não são todas as culturas que seguem esse calendário gregoriano. Então nós temos, por exemplo, a cultura indígena e a cultura chinesa, que seguem outra contagem de tempo. Nós vimos esse exemplo no livro. Vamos começar a correção do exercício, então, começando pelo exercício 8, em que vocês tinham 4 imagens e tinha aí que definir as estações do ano que estavam representadas em cada uma. Então, nós temos na primeira foto representando o outono, a segunda foto representando o inverno, terceira foto representando a primavera e a última foto o verão. Quem acertou pode colocar certinho no livro. O exercício 9, vocês tinham que observar um calendário e aí ele perguntava o que os desenhos presentes no calendário indicam. Então, esses desenhos aqui indicam o que pra gente? Os desenhos indicam as 4 principais fases da Lua, mostrando quando cada uma começa. Então, nós temos a Lua nova, aí ela vai começar a ficar, o quarto crescente, vai se tornar cheia, minguante, até tornar Lua nova de novo, certo? No exercício 10, vocês tinham um texto explicando sobre a cultura etíope. Então, lá na Etiópia, eles têm um calendário diferente. O calendário deles tem 12 meses de 30 dias e um mês com apenas 6 dias. E aí ele pergunta, o calendário etíope é baseado no tempo de translação da Terra ao redor do Sol? Justifique. Sim, pois ele apresenta um total de 366 dias. 12 meses de 30 dias é igual a 360, mais um mês com 6 dias completa os 366 dias, que é o tempo aproximado que a Terra leva para efetuar o movimento completo em torno do Sol. Então, a diferença é que eles já consideram os 366 dias, mas de qualquer forma, esse calendário está baseado no movimento que a Terra faz em torno do Sol. Então, sim, ele representa aí a translação, tá? Exercício 11, vocês tinham que colar os adesivos que estavam lá no material complementar. Então, a Lua nova é esse adesivo, Lua crescente, Lua quarto crescente, Lua cheia, Lua quarto minguante e a minguante.
Quem acertou, coloca certinho. Bom, nossa próxima aula de ciências será na terça-feira, dia 31 de março. Qual vai ser a tarefa de vocês? As páginas 58 e 59, o que eu aprendi, e das 152 a 154, que são atividades complementares. Eu quero que vocês mandem para mim uma foto da cruzadinha que vocês vão fazer lá na página 154. Essa cruzadinha que vai valer como nota de tarefa, tá certo? Toda tarefa que vocês fizerem aí, essas páginas todas que vocês vão fazer, caso surja alguma dúvida, lembre-se, pergunta para mim aqui no Google Sala de Aula, ou se algum pai quiser me mandar no particular do WhatsApp, eu também atendo, tá? Mas manda as dúvidas, não fiquem com dúvidas, tá certo, turma? Bons estudos e até a próxima aula!